Então, isso aqui é a forma com que eu olho para Deus. Muitos textos bíblicos têm ali pessoas, situações, citações de pessoas que olharam para Deus, enxergaram em Deus um ser leal, muito leal. Deus é muito leal a nós. Só que Jesus, ele vem e revela que Deus, ele não é leal, mas ele é fiel. A pergunta é, qual é a diferença entre eu ter para mim um Deus leal ou eu ter para mim um Deus fiel? Essa é a grande diferença, irmãos. Este é o X da questão. Um Deus leal é um Deus que me favorece se eu estiver tratando bem ele. É a mesma coisa, a gente vai usar uma comparação bem chula aqui, tá, irmãos? Para que você entenda isso aqui. Por exemplo, o teu cachorro, ele é fiel ou ele é real? Ele é leal? Então as pessoas vão dizer, não, o cão é fiel. Não, nunca foi fiel. O cão sempre foi leal, mas nunca foi fiel. Entendeu? Fiel só Deus, irmãos. O restante é leal. Então, se você trata bem o seu cão, ele te devolve. Ele te corresponde. Entendeu? Mas a partir do dia que você, por exemplo, não conseguir tratar o seu cão bem e ele começar a passar necessidade, ter fome, você não tem mais como alimentar, ou você começar a espancar ele, a bater nele, ele vai reagir. Ele vai reagir porque ele reage àquilo que é o meio, o habitat dele. Então, um cão bem tratado, ele reage de um jeito. Tá? Ele te lambe, ele te recebe bem quando você chega do trabalho, ele está ali o tempo todo com você. Por quê? Porque ele é bem tratado. Você dá para ele carinho, você dá para ele atenção, né? Você pega ele no colo, você cuida dele. Então, ele é muito leal ao tratamento que ele recebe. E as pessoas pensam que Deus é leal também. Até que Jesus ele vem e mostra para os discípulos, olha como que vocês pensam Deus. Havia numa cidade um homem, um juiz iníquo. Você lembra aquela passagem que a gente leu, a gente comentou, a gente até trouxe uma mensagem. Por quê? Porque vocês acham que Deus sempre foi leal. Só que Deus nunca foi leal, ele sempre foi fiel. O leal, ele reage ao tratamento. O fiel, ele é aquilo e acabou, mas não muda. Deus não muda, ele é fiel. Então, se você tratar bem Deus, mandando para ele as suas orações, as suas ofertas, né, o seu dízimo, mandando para Deus ali os seus sacrifícios, ele te trata bem, porque você fez isso. Mas a partir do dia que você para de fazer isso, ele começa a tratar você mal, isso é a resposta de um Deus que é fiel ou é a resposta de um Deus que foi leal enquanto você estava ali favorecendo ele? Então, esse é o tipo de entendimento que as pessoas têm de Deus. Então, o meu bem, o bem que eu faço, não muda Deus em nada, irmão, nada, não acrescenta nada para mim o bem que eu faço. Porque o meu pai, ele é fiel, ele não é leal a mim, ele é fiel. E não é fiel a mim, ele é um fiel para mim. Entendeu? Ele não é fiel a mim, ele é fiel para mim, ele é fiel a ele mesmo, e eu tenho que olhar para ele e entender quais são as medidas dele. Aí, ele é fiel a mim, é fiel para mim, tá? Mas, então, se eu fizer, por exemplo, bandidagem, irmão, vou fazer a bandidagem, aí ele me trata mal. Ele me põe no inferno, ele me trata mal, fica magoado, fica irado, né? Fica bem emburrado comigo e me põe no inferno porque eu fui pro lado errado da vida. Então esse Deus que faz essas coisas, ele nunca foi fiel, ele sempre foi leal. Enquanto eu fiz o que agradava a ele, aquilo que ele gostava, ele me era favorável. Mas o dia que eu parei de agradar a ele com aquilo que ele gostava, ele se tornou meu inimigo. Isso é a resposta que os irmãos nos dão em caráter ou em relacionamento ao caráter de um Deus leal. Então a história os homens não entenderam um Deus fiel na história, eles entenderam um Deus leal na história. Então se eu sigo a lei, eu vou ser salvo. Mas aqueles que não seguem a lei, eles vão para o inferno.
eles vão ser destruídos, vão ser condenados. Isso aqui era uma visão de um Deus fiel ou de um Deus leal? De um Deus leal. Então eu quero que você medite naquilo que a gente está falando, irmãos, que você busque um entendimento mais profundo da revelação. Que você entenda, o Deus que você serve, no seu entendimento, ele é leal a você ou ele é fiel para você? Tá? A partir desse entendimento, muitas coisas na vida de vocês vão mudar. No tratamento, tá? Tratamento com pessoas, com as famílias, no seu dia a dia. Porque isso é a revelação de Deus. Quem Deus é, as características de Deus. Tá? Aquilo que Deus revela na sua essência mais pura. E é a fidelidade, não a lealdade. A lealdade é para homens. Então uma quadrilha, por exemplo, que está lá planejando um roubo, por exemplo. Ali tem uma fidelidade? Não, ali tem uma lealdade. Se tudo der certo e eles fizerem, né, o roubo der certo, eles conseguirem o dinheiro, fizerem a distribuição certinho como eles programaram, vai dar tudo certo. Mas se um quiser passar o outro para trás, ali você vai ver que não havia fidelidade, sempre havia lealdade. E é assim no nosso dia a dia. A tua esposa ou o teu esposo, ele é para você um fiel ou ele é para você um leal? Entendeu? Ele é um fiel ou um leal? A minha vida, ela só muda a partir do fiel e não do leal. Então, se a minha esposa, eu chego em casa, ela tá com a janta pronta, por exemplo, né? Tá ali com as coisas tudo bonitinha, ela tá me favorecendo, então eu devolvo para ela um carinho também, né? Retribuo aquilo que ela faz. Mas o dia que ela faltar, eu vou continuar sendo o mesmo? Ou vai alterar a minha vida com ela? Entendeu? Os meus filhos estão indo na escola certinho, estão fazendo tudo certinho, estão estudando, estão se formando ali, estão crescendo no entendimento, estão buscando as coisas legais ali que eu julgo ser legais. Então eu sou leal a eles, e eles estão sendo leais a mim, eu sou leal a eles. Mas se eles tomassem outro tipo de caminho, irmão, se minha filha chegasse para mim e dissesse assim, olha, ô pai, eu sou gay, por exemplo, eu sou gay, eu continuaria fiel ou eu seria desleal agora? Aquilo que era a minha lealdade com ela se perde. Porque agora eu tiro ela do testamento, eu não aceito mais, entendeu? Então eu estou colocando essas coisas aqui para os irmãos meditarem. Se você tem um entendimento de um pai que sempre foi para você um fiel, ou um pai que sempre foi leal a você.